Folha TV, apoio Plainge. A gente tem acompanhado a onda de manifestações pelo país. Só em Londrina foram 3 grandes protestos numa única semana. Milhares de pessoas saíram às ruas. O que isso significa? O Folha TV procurou um especialista para debater melhor este assunto. Essa tem sido a frase mais ouvida nas ruas nas últimas semanas. Por todo o país, as manifestações mobilizam multidões. Começou com protestos em grandes centros contra a tarifa do transporte coletivo. Viralmente, o movimento foi se espalhando. Chegou a Londrina com uma outra proposta: a união para reivindicar mudanças, mas de forma pacífica. Em apenas uma semana foram realizados 3 grandes protestos em Londrina. Milhares de pessoas saíram às ruas para exigir mudanças, a maioria jovens, estudantes. Voltaram os cara-pintadas. Muita gente vestiu mesmo a bandeira do Brasil. Faixas e cartazes cheios de revolta e indignação se multiplicaram nas manifestações. Uma turma disposta a fazer muito barulho para ser ouvida. Muito bom ver todo mundo unido aqui, fora a injustiça, baixa impunidade, todo mundo lutando junto, o Brasil acordou. Por onde passava, a multidão barulhenta ia chamando atenção e ganhando apoiadores. O povo brasileiro está muito desgostoso com essa situação que está se encaminhando o país. Os serviços públicos ruins, um imposto altíssimo, então a população está gritando por melhorias. Eu acho que é por aí mesmo, a gente tem que se manifestar para exigir os nossos direitos, acabar com aquele conformismo, né, que a gente estava e mostrar para que serve o governo, que a gente exige mudanças, melhorias para o nosso país. É isso mesmo, o Brasil acordou, né? Finalmente. Como explicar essa onda de protestos que se espalhou pelo país, das capitais às cidades mais pequenas? Será mesmo o início de uma mudança? O que vem por aí? Para ajudar a entender o que está acontecendo, a gente conversa agora com Elvi Cience, que é analista político. O Elvi, é mesmo uma revolução aí nas ruas? É um momento especial, um momento particular de mobilização social. Nós já tivemos isso em alguns momentos da nossa história. Por exemplo, na época do Fora Collor, tivemos as diretas já. Então, de novo, a multidão, ou seja, nas cidades, desde as pequenas até as grandes cidades, nós temos a população que sai às ruas, que quer participar, quer protestar, quer levantar suas bandeiras. Então, é um momento especial, com certeza.
Nós já tivemos momentos com bandeiras muito mais sérias, entre aspas, muito mais graves do que, por exemplo, o debate sobre tarifa urbana. Agora, o que nós temos de fato nós temos uma pauta ampla de reivindicações não satisfeitas e que a população, num certo momento, cansa e sai às ruas exatamente para reivindicar que essas medidas sejam atendidas. Então, a redução da tarifa, apesar de importante, foi apenas a primeira delas. Depois nós tivemos outras, como, por exemplo, a qualidade dos serviços públicos, a mobilidade urbana, o combate à corrupção e a saúde, ou seja, a educação, melhores políticas públicas. E aí nós temos até a causa palestina apareceu, enfim, nós temos uma gama imensa de demandas da sociedade, demandas até então latentes, e que afloraram neste momento com essas manifestações. São duas medidas, duas respostas rápidas do parlamento à pressão das ruas. Ou seja, o parlamento tentou... Primeiro o governo agiu assim, ou seja, a presidenta fez 2 pronunciamentos. No primeiro deles tentou acalmar os manifestantes e no segundo momento já apareceu com medidas concretas. Ou seja, uma resposta muito clara. Ou seja, o governo disse o seguinte, olha, eu entendi o recado e estou apresentando aqui medidas concretas. O parlamento fez a mesma coisa. Ou seja, votou 2 projetos com a rapidez inimaginável para um outro contexto e 2 demandas, ou seja, 2 questões importantes que ocuparam amplo espaço e que ocupam amplo espaço na agenda social. Nós temos alguns grupos que precisam ser olhados com atenção. Nós temos, a maioria dos manifestantes são pacíficos, são pessoas que estão lá para levantar bandeiras importantes e ali está a essência da democracia, a participação do cidadão, mas nós temos grupos no meio infiltrados, por exemplo, que querem atentar por razões políticas, atentam contra os símbolos do poder, por isso atentar contra os prédios públicos. Temos uma outra categoria que são vândalos, ou seja, pessoas que vão depredar simplesmente por puro vandalismo, ou querem, por exemplo, invadir lojas para furtar objetos. E nós temos um terceiro grupo, e esse precisa ser olhado também com atenção, que são grupos de extrema direita, que atentam não contra os prédios públicos em alguns casos, mas atentam contra os próprios manifestantes, contra o carro de som e contra outras bandeiras, por exemplo, distintas daquelas desse grupo. E aí isso ajuda a entender, por exemplo, algumas manifestações mais ostensivas contra as próprias bandeiras dos partidos políticos, né? Algumas foram, obviamente, manifestações normais, tipo, não queremos vocês aqui, mas algumas manifestações mais agressivas demonstram exatamente isso, ou seja, grupos pouco afeitos à prática democrática que aproveitam o movimento para levar adiante, por exemplo, certas ações, certos ideais políticos que são reprováveis. Bom, existe uma questão importante. O movimento, até por ser um movimento bastante espontâneo em alguns aspectos, ele congrega grupos distintos e congrega bandeiras as mais diversas, como disse, desde da discussão sobre tarifa de ônibus até o caso extremo da questão palestina. O que nós precisaríamos agora é que os movimentos, vamos chamar de movimentos, aqui que são grupos heterogêneos que estão juntos, que as diversas bandeiras fossem reunidas para que, de forma mais sistemática, o movimento pudesse pensar que bandeiras são as bandeiras mais importantes, de que forma o movimento pode, por exemplo, dar efetividade, cobrar do poder público e até mesmo apresentar alternativas, ou seja, algo mais objetivo, mais pontual, mais direto, porque se a bandeira ficar muito genérica, até mesmo o gestor público, ou seja, até mesmo aqueles que estão sendo cobrados, sentem uma certa dificuldade em pensar, mas exatamente como é que eu ajo? Então, não basta apenas uma manifestação, um protesto, é importante agora que o movimento afunile, ou seja, que ele dê um direcionamento, que ele dê um caminho para as suas bandeiras, sistematize, para que possa cobrar de forma, como disse, mais sistemática, mais enfática, mais direta o poder público na busca de soluções e de respostas para essas demandas latentes da sociedade.